Sejam todos muito bem-vindos. E o Edmilson é uma pessoa muito querida. E eu falei assim, vou falar com ele se ele pode vir trazer esse tema. Ele é mentor empresarial na Brasil Mentoria, tá bom? Então, vou convidar ele para participar aqui. Vocês conhecerem, ele trazer esse tema que é muito importante para todos. Olha aí, bem-vindo. Bem-vindo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que legal estar aqui contigo hoje. Para mim é uma satisfação muito grande, de verdade. A gente já tem alguma história aí nos nossos estudos, nas nossas certificações, né, Samela? E hoje vai ser mais uma delas, com certeza. Sim, eu conheci o Edmilson em um dos cursos, né? Ele não é daqui de São Paulo, é do Sul. Mas a gente se conheceu num curso aqui em São Paulo. Já tem uns 4 anos, eu estava pensando hoje, já fazem 4 anos. Né? Então, diretamente do Sul, exatamente de Criciúma, o Edmilson vai fazer essa live aqui comigo para trazer esse conhecimento para vocês aí, que é bem importante. É um assunto que, para todo mundo, né? Todo mundo precisa saber disso, né? Ajuda aí no autoconhecimento, como interagir com o outro, você passa a entender um pouco mais sobre isso. Quer falar alguma coisa antes de eu começar minhas perguntas? Tá, como eu falei, é uma satisfação estar aqui contigo, né, com as pessoas que estão aí com a gente. Realmente é um tema que me empolga, que me apaixonou já desde o primeiro momento e eu aqui, junto, né, com o pessoal da Brasil Mentoria, a própria Ana Cristina, minha esposa, a gente se certificou e entrou nesse tema e todo mundo que participar aí certamente vai levar assim, um conhecimento e já usando ele, clinicamente falando. Assim. E isso é importante, né? Essa praticidade, sabe, desse conhecimento e a forma como ele foi construído, é claro, né? Sim. Tá, então vamos começar assim um pouco pela teoria, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais, entender sobre o que nós estamos falando. Então a pergunta é, se tem, né, e qual é a base científica dessa teoria da dominância cerebral, que seria também aí o perfil, né, de pensamento. Esse trabalho, essa teoria, ela foi feita dentro da General Electric. Então, ela tem, inclusive, os vocabulários e os relatórios são direcionados a profissionais da área executiva. E claro que isso também, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de cérebro e a gente leva também para as questões pessoais. Mas o objetivo do Ned Herman, que foi o americano contratado lá em 1970 pela General Electric para desenvolver, né, como diretor de RH, motivação, né, e criatividade na General Electric. E ele traz essa estrutura, né, desse estudo com um objetivo muito importante de tornar isso simples. Uhum. E ele trouxe lá desde Sócrates, do que se pensava da mente humana, até, né, trazendo duas grandes teorias, né, que foram todas duas prêmio Nobel, que é a questão da especialização dos hemisférios, com Roger Sperry, né, direito e esquerdo, né, que a gente fala, né. Inclusive, algumas coisas aí, né, que eu vi na internet que eu lamento muito, inclusive pessoas que eu considero autoridades e respeito, republicaram isso, mente fechada e mente aberta. Uhum. Isso aí é um crime, né, para as pessoas que se identificam em algum dos outros dois e está lá, por exemplo, como mente fechada. Então,
é muito triste isso. Então, dá para entender o quanto que as pessoas às vezes não levam com, né, profundidade as leituras e os estudos para tratar de um tema como esse. E o Roger Sperry fez isso. E a segunda teoria foi do cérebro triuno, né, que era do Paul MacLean, que também ganhou, né, um prêmio Nobel por esses estudos, onde ele provou que nós temos uma evolução, né, de 3 cérebros: o reptiliano, o límbico, que é onde nós começamos já a sentir nossas emoções, como raiva, alegria, desprezo, tristeza, né, e depois o nosso cérebro cognitivo, né, o neocórtex, a nossa massa cinzenta, né, às vezes tem aquela expressão: pô, aquele cara parece que não tem massa cinzenta, ou seja, né, ele não pensa, ele não, né, dentro da minha, claro, dentro do ponto de vista, eu estou falando aqui de uma forma bem didática, né? Então, ele trouxe isso, e com o objetivo de treinar os executivos da General Electric. E ficou lá por 35 anos, 12 só para treinar os executivos. Olha só, Sam, que experiência que ele teve. E até hoje eu acompanho empresas grandes aí, eu nunca vi uma empresa que tenha dentro, né? Hoje o pessoal contrata coaches para os seus executivos, mas dentro da sua estrutura uma pessoa para treinar os seus executivos, os seus líderes, aqueles que têm que entregar, né, os resultados para a empresa e são responsáveis por isso, estão a todo momento sob pressão. E ele fez isso por 12 anos. Então ela traz o objetivo dele era como pegar um assunto tão complexo, trazer de uma forma simples para o aprendizado. E é isso que é muito mais apaixonante ainda, porque quando a gente faz uma devolutiva, né, nós passamos por essa experiência agora, quando fiz o teu HBDI, né, que é o nome da ferramenta, né? Uhum. Uma pessoa já sai percebendo o vocabulário do outro, né? Quando eu falo de pensamento, eu estou falando de vocabulário, eu estou falando de decisões, de escolhas dominantes. Então, essa teoria vem, né, muito forte com o Sperry e o MacLean, né, e esse americano, né, que hoje tem o Instituto Hermann, ele morreu em 99, e a filha dele, Amy Hermann, toca o Instituto até hoje. Inclusive, o pessoal pode até acompanhar aí o site do Instituto nos Estados Unidos. Sim. É isso aí, a parte teórica é aí. Você comentou, né, exemplo, a devolutiva é de fácil entendimento, né, eu que fiz, né, esses dias, é de fácil entendimento e você ali consegue se perceber, né, antes de você dar a devolutiva, eu já estava, nossa, eu sou assim, né, mas vamos deixar esse mais pra frente, falar dessa parte. Isso. Tá, as decisões são influenciadas por essas dominâncias? E nossas decisões também são dominantes? A resposta é sim. Tá? Dentro do que ele traz da teoria e da experiência que eu tenho, né, nesses anos fazendo as devolutivas, inclusive quando eu estou fazendo processo de coaching, não só de mentoria, eu começo sempre com HBDI. Clinicamente, hoje, com os estudos e como você começa a ter mais, se aprofundar mais no conhecimento, você começa a ficar um pouco clínico. Só no vocabulário que o outro usa, eu já consigo me comunicar. Inclusive, é uma das ferramentas mais interessantes, né? Nas minhas formações de PNL, a gente fala da questão do rapport, de fazer o espelhamento. Mas você construir um diálogo com o vocabulário da dominância do outro, quando você percebe ela, é gerar confiança na hora. Não tem como você não gerar confiança quando você usa, por exemplo, se eu for falar com a Samila, eu tenho que falar muito sobre, né, de pessoas, né, como seria o mundo seria melhor, né, se realmente as pessoas estivessem reunidas no pensamento. O que você acha, Samila? E nisso certamente nós vamos fluir numa conversa muito longa e gerando confiança para que nós pudéssemos ter uma comunicação muito harmônica mesmo. Então, esse processo, então, se eu tenho uma dominância de cerebral, ou seja, vamos falar só dos hemisférios direito e esquerdo, né, muito mais analítica, muito mais o direito, muito mais interpessoal, muito mais artística. Na hora que eu for comprar um carro, tecnologia embarcada, por exemplo, é um critério que eu vou considerar dentro dessa minha decisão e sempre vou considerar.
porque a minha dominância, né, dentro do hemisfério direito superior, onde está a criatividade, onde está o imaginário, onde está o artístico, o tecnológico diferente é importante. Enquanto que se eu for um hemisfério esquerdo inferior, ou seja, muito preocupado com os recursos, o custo-benefício é muito mais importante do que tecnologia embarcada. Então, olha só, então, se eu tomo decisões dentro para comprar um carro, né, qualquer onde que eu vou almoçar no domingo, né, por exemplo, um hemisfério direito, ele sai para almoçar sem definir o restaurante, para ele não é um problema, vamos andar e vamos achar algum lugar legal, entendeu? Ele gosta da surpresa, do improviso, né? E isso é importante na vida das pessoas, que a gente não pode esticar o elástico. Enquanto que se esquerdo, por exemplo, e cognitivo, ele toma decisões, ele vai almoçar domingo, ele já tem que saber onde é que é o lugar, ele vai com o Waze para saber onde é que é o trânsito, e ele toma decisões do tipo sair do caminho porque o Waze está dizendo que o trânsito ali estava com problema, chegar lá na frente ele pegou um problema maior ainda de trânsito e ele perdeu tempo no caminho, e isso aborrece ele, talvez acabe com o almoço de domingo dele. É muito forte, né? E geram esses comportamentos. Então a tomada de decisão, imagina o mercado financeiro, né? Imagina uma pessoa de hemisfério direito superior, que, né, é um imaginário, que corre, onde está o empreendedor, inclusive, que corre risco deliberadamente. Sim. E um lado esquerdo, né? E um lado esquerdo, né, inferior, ou seja, límbico, que não corre risco de jeito nenhum, super conservador. Então imagina esses dois caras no mercado financeiro. Então tu já consegue identificar que a tomada de decisão dele vai ser para a bolsa, né? Para o hemisfério direito, no caso superior, que é o amarelo, né? Que é uma das cores que nós vamos falar um pouco. Então, ele toma decisões sempre de forma muito mais arriscada. Ele se coloca em risco de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil. Enquanto que o outro vai fazer, né, investimento em poupança ou em fundos de renda fixa. Ele vai para esse universo, né, onde ele vai ter menos rentabilidade, mas ele vai ter mais segurança. Essa é a palavra do hemisfério esquerdo. Então, as nossas decisões, elas são tomadas sim dependendo da nossa dominância de pensamento, né? Então, inclusive, no meu caso, né, no caso da Ana Cristina, minha esposa, que também trabalha aqui na Brasil Mentoria, nós nos decidimos nos casar, mas por afinidades, né, que nós somos um todo, inclusive o Nelly Herman trabalhou a fisiologia, a arquitetura e criou a metáfora, né, que é o que eu vou te mostrar daqui a pouco aqui, que está aqui atrás de mim, a tornar simples. Mas nós nos escolhemos pelo novo, pela nosso desejo de estudar, de aprender. Ela tem um lado, né, que é o meu mais dominante, que é o lado direito superior, cognitivo, que é o lado empreendedor, imaginário, isso que me move, mas ela tem um hemisfério esquerdo dominante percentualmente. Então ela é muito mais processual, é mais o como que eu vou fazer, o que é mais analítica, né? O que eu vou fazer. Precisa de dados e fatos. Exatamente, precisa de dados e fatos, enquanto que eu sou muito mais intuitivo, né? E muitas vezes ela me irrita até hoje. Às vezes ela conversa comigo. Você está na live ouvindo, né? Ela está ouvindo. Mas olha como é forte isso, né? Esse conhecimento nos trouxe dentro da relação a gente tomar decisões que às vezes a gente se pega, né, irritado um com o outro, porque isso vai ser sempre dominante. Sim. Mas o conhecimento nos traz para dentro da relação o autoconhecimento e a percepção de como que nós estamos nos comunicando. Então, quando eu me comunico com ela, para mim é um esforço muito grande, mas eu tenho que deixar as coisas para ela mais clara e sequenciada, que para mim é um esforço muito grande. Por exemplo, eu me dedico a cuidar das contas da casa todo final de mês, mas para mim é um exercício muito grande, que eu tenho que gastar aqui pelo menos 2 horas, pegar todas as operações do mês, separar por contas e entender o que aconteceu. Porque se eu largar... E a Ana faria isso assim, né?
E ela faria isso assim, mas se eu não me colocar em uma situação de exercício, né, eu vou acabar ficando cada vez mais dentro da minha dominância, né, e desenvolvendo um pouco aquilo onde eu não tenho uma dominância tão forte, ou seja, eu uso. Então, respondendo essa pergunta, sim, as nossas decisões, elas são tomadas dentro da nossa essência, ou seja, dentro daquilo que a gente construiu como dominância. É como se eu fosse dizer assim, agora imagina isso dentro de uma corporação, Samela, onde tu estivesse lá na mesa, né, a Samela de um lado como diretora e de outro lado uma pessoa totalmente lado esquerdo superior, a pessoa analítica, onde que dinheiro tem um recurso que tem um valor muito forte. E dentro da decisão teríamos que decidir ou pelas pessoas ou pelo resultado financeiro da empresa. Já passei muito por isso, como RH. Exatamente, então já começou o conflito. Entende? Mas os dois têm o mesmo objetivo comum, que é manter a empresa em pé, saudável, sustentável. Mas se não houver esse conhecimento, que é o que daí nós fizemos dentro da mentoria, junto nas empresas, o entendimento e o mapeamento da equipe, cada um dentro das suas graduações, das suas dominâncias, e eles se comunicarem entendendo como que o outro funciona e como que eu funciono. Daí a pergunta, né, do mediador, que é uma figura importante, que a liderança é fundamental ter esses conhecimentos, ainda mais no dia de hoje. Agora imagina em home office. Né, fazer uma conferência em home office com pessoas totalmente divergentes em termos de estrutura de pensamento, ou seja, as ideias e as decisões são caminhos diferentes também. Sim. Então, a mediação é um fator importante para que tudo isso se some, ao invés de virar conflito. Mas sempre vai ser... Tá, você entrou aí no mundo corporativo, né? E qual que é a função exatamente de ter o conhecimento desse perfil dentro do mundo corporativo? Dentro do Instituto Hermann tem né, e o Hermann trouxe isso para a General Electric, que é o método do cérebro integral. Né? Então, eu tenho 4 seres, né, que ele considera, né, dentro dos estudos dele, são 4 seres, 4 formas de pensar, 4 dominâncias. Então, como é que eu trago isso para o mundo corporativo para que elas se integrem e somem? Imagina um projeto onde eu vou ignorar a inovação. Imagina um projeto onde eu vou ignorar, né, ou ser negligente com a análise. Imagina um projeto onde eu vou negligenciar o como fazer isso, a parte tática. Imagina um projeto onde eu vou negligenciar as pessoas. Olha só, eu passei pelos 4 seres agora. Né? E certamente fez sentido para ti um deles. Não, esse aqui não pode. Né? É o pensamento que vem. As pessoas que estão aqui nos assistindo, elas se elas começarem a se perceber, o pensamento dela, quando eu falei de cada um desses itens, um deles chamou mais atenção de forma favorável. Sim. E é onde começa a dar a pista de que ele existe. Então, o líder hoje, ele tem que ter essa leitura para que ele possa se comunicar com os 4 seres dentro e mediar os conflitos para que isso, né, tenha uma convergência para resultado integral. Tá. Onde dentro das minhas discussões, né, porque uma empresa sem as pessoas não existe. Mas uma empresa sem resultado financeiro também vai quebrar. Os empregos não vão existir. Né? Da mesma forma, eu tenho que entender que alguém tem que fazer isso acontecer. E da mesma forma, eu tenho que entender que alguém, né, eu estou falando de cada ser separado. Alguém tem que trazer a estratégia, tem que trazer a nova ideia. Então, dentro de uma empresa, precisa ter os 4 seres, né? Não, vamos supor, uma empresa só com gente do perfil da Samela, né? Não daria certo. Né? Ou não, vira happy hour todo dia. Vira happy hour todo dia. Esse sorrisão assim, ó, essa espontaneidade tua, né? Que é a tua força. E eu acho que tu está no caminho da saúde, no caminho do coaching, que é o que tu vai realmente
dentro certamente a tua declaração de missão e propósito, né, tem uma relação muito forte com a tua dominância. Por isso que quando, né, nós temos um produto aqui que nós fizemos o HBDI e 3 sessões para construção de propósito e valores. Porque o HBDI ele te dá as pistas para que a gente possa navegar de uma forma muito mais eficiente e você declarar o seu propósito de vida, sua missão estrategicamente, pessoal ou profissional, baseada nisso. Sim. Então, ganha muito tempo, vou dizer assim, até hoje eu estava falando com uma coach, né? Aí ela assim, eu sou, na minha formação, educação. Depois que eu fui para Rondônia, 26 anos dentro da indústria, com formação em gestão empresarial, gerenciamento de projeto pela FGV, e eu entrei no mundo empresarial e me capacitei no mundo empresarial. Né? Hoje sou o empresário, mas não sou terapeuta. Mas isso, ele faz tanto sentido e traz tanta consciência para as pessoas que hoje ela até brinca, nossa, hoje parece que foi uma terapia, né? Mas na hora eu também já corto, não, mas não é o meu objetivo, eu não sou e não sou uma autoridade terapêutica, né? Mas é que a ferramenta gera autoconhecimento, né? E isso faz parte da terapia. Então, por isso que eu acho que às vezes a pessoa reconhece como, nossa, né? Abriu meu mundo ali, minha cabeça, de me conhecer, né? Porque né, a fisiologia trouxe as teorias que vieram, foi um físico e um biólogo, né, o Roger Sperry. Né, ele que descobriu que cada neurônio tem uma composição química, ou seja, cada neurônio é um especialista. E quando eles se agrupam, né, eles começam a criar um caminho. E quanto mais tu usa aquele caminho, tu vai criando essa dominância, né, da tua infância, né, que tem uma parte, 30% dessa formação, dessa dominância, ela já vem de forma hereditária mesmo. E depois 70% constrói durante a tua jornada, a tua experiência de vida, principalmente na relação da escola e da tua vida profissional, que é onde a gente atua mais na vida, não é? Sim. 8 horas por dia estudando, né? 4 na escola, mais 4 em casa, e depois 8 horas no mínimo trabalhando, se não for empresário, né? Daí tem que trabalhar 14, 16 horas por dia. Então, é onde constrói essa dominância de uma forma muito mais forte. Tá. Nós temos já uma pergunta aqui, vou fazer aqui da Anne, mas quem quiser pode ir mandando também as perguntas aí. Vamos aproveitar e perguntar para o Edmilson. A Anne colocou aqui. As pessoas sempre falam que a liderança precisa desenvolver as oportunidades de melhoria de cada colaborador. Nesse sentido, os pontos fortes de cada um não caem um pouco no esquecimento? Bom, o papel básico de qualquer líder é dar apoio. Certo? Então, apoio é a palavra-chave de qualquer liderança. Depois nós temos outras características, né? Mas o líder tem que estar junto com a sua equipe. Ele não vai colocar a mão na massa, ele vai pegar esses 4 seres e conduzir eles para resultado. Né? Quando a gente fala vamos falar do sistema corporativo, onde eu tenho mais afinidade, mas uma ONG, então, vamos falar de uma ONG onde não tem fim lucrativo. Certo? Agora tem bastante ONGs aí atuando com essa questão do coronavírus aí, tem muita gente boa e entidades interessantes, mas tem que ter uma liderança. Então, o líder ele tem que conduzir, né? O Henry Ford dizia, né? Lidere, vai à frente ou sai da frente. E é bem assim. Quando ele vai à frente, é o apoio. Ou seja, eu entendo os 4, certo? E quando ela fala dos talentos, os talentos estão também muito ligados à dominância cerebral. Porque dominância cerebral não quer dizer competência. Esse é um ponto muito importante. Não é porque eu tenho um esquerdo superior analítico muito forte, mas eu nunca estudei contabilidade. E eu nunca vi um balanço e não desenvolvi, que eu vou ler um balanço, né, patrimonial de uma forma simples. Mas se eu colocar o meu esforço para estudar aquilo ali, eu vou aprender de forma muito mais rápida. Sim. Entendeu? Então, se eu
se eu tiver um direito inferior, eu consigo, né? Estou saindo um pouquinho da resposta da Ana aí, mas eu já volto, tá? Então, eu consigo colocar competência junto com as pessoas, eu consigo ser um orador, eu consigo me relacionar com as pessoas, eu consigo coordenar os trabalhos, considerando as pessoas sem perder foco no resultado, se eu tiver uma graduação também no lado esquerdo. Então, o líder ele tem que apoiar e entender isso. E é isso que na Brasil Mentoria nós levamos para os líderes. Essa competência de uma forma muito rápida, que o Ned Herman levava para a General Electric, que daí nós não vamos nem falar do Jack Welch, que ele conviveu. Ele entrou em 1970, ficou 35 anos, ele teve na era Jack Welch, que morreu agora esses dias, né, que foi considerado um dos maiores, ou o maior CEO, né, Sim. reconhecido no mundo corporativo no mundo. Então, o líder, ele tem que trazer essa competência para ele. E o que a gente tem observado, Sandra, é que a gente fica clínico, né? Até a roupa que a gente usa tem uma referência muito grande com o lado direito. Você já viu um artista, por exemplo, não usar roupa colorida? Não ser mais despojado? Né? E tem o lado esquerdo, a pessoa que usa as roupas mais clássicas, mais preto com cinza, né? Às vezes se atreve né, com alguma cor, um azul um pouco mais claro, mas se não é um azul mais escuro. Ó, vamos ver pela minha roupa aí, que lado que eu sou, pela minha maquiagem, já tá na cara, né? Exatamente, então, né, respondendo a Dani, né? Anne. Anne, respondendo para a Anne, o líder que tem essa possibilidade, Anne, ele pode dar um apoio muito maior. E o papel dele oferecer nesse apoio oportunidade para as pessoas desenvolverem, certo? O seu trabalho, tem que dar as condições para isso, ele tem que perceber o estado de saúde das pessoas, emocional e física, para buscarem de uma forma saudável os seus resultados. E para isso ele tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. E essa ferramenta, ela traz de uma forma muito efetiva isso, de uma forma muito rápida. É incrível, né, as coisas que eu tenho assistido no decorrer dos nossos trabalhos, como isso é muito forte. E sabe que você falando isso é muito interessante, né? Porque se utilizasse, né, o gestor sabe ali qual que é a dominância da pessoa, então, poxa, ela tem isso aqui de bom, vou utilizar o que ela tem de melhor, né? Às vezes ficam focando muito no o ponto de melhoria, ao invés de já usar o que já tem de bom, né? Então, às vezes, vamos supor, no meu caso, eu não sou muito, acho que de esquerdo, né? Eu sou mais o direito, enfim. Sou mais... Ixi, já tô confusa aqui pela No imagem. hemisfério direito, né? E aqui o hemisfério direito, amarelo e vermelho. Tá. E aqui o esquerdo, azul e verde. Eu não sou muito A, né? E aí, vamos supor, me colocam para fazer um negócio que tem que detalhar, não sei o que lá. Eu vou fazer um esforço grande. Sendo que, às vezes, tem outra pessoa que tem isso muito forte, que possa fazer rápido esse trabalho, né? E eu vou ter que me desenvolver, fazer um esforço. E aí, trazendo um exemplo, né, já eu como na área de RH, enfim, muitas vezes, vamos colocar essa pessoa aqui em outra área, né, simplesmente vamos mudar ela de área, ou tem alguma promoção na empresa, a pessoa se inscreve para aquela área, mas ela não tem nada a ver com aquela área, né, ela não tem esse perfil dominante daquela área. Para ela vai ser um esforço muito grande. E aí já aconteceu casos de, vamos demitir, essa pessoa não está se desenvolvendo, né? E aí, quando eu olhei para o perfil da pessoa, eu falei, gente, mas ela está na área errada. Essa área seria melhor, né? Eu nem conhecia ainda a sua ferramenta, teria me ajudado muito mais, né? Mas tem um poder de intuição muito forte, vivendo com a tua experiência de vida. E aí, eu falei, aí colocaram ela em outra área, pô, pessoa assim, ó, voou, sabe? Então, não aconteceu a demissão e a pessoa, nossa, se desenvolveu muito porque ela estava no lugar certo,
né? Então, isso não é só a empresa que faz, mas a pessoa também que muitas vezes quer mudar de cargo para ter uma promoção, para, né, ter uma evolução diferente, às vezes dá um tiro no pé, né? Falando aí o português. Claro, às vezes dá um tiro no pé, eu quero, e aí não dá certo, porque não tem aquele perfil, né? É Só aquela um história, exemplo. né? Aquele exemplo assim, muito prático, né? A gente fala muito nas palestras, né? O cara era um grande vendedor, ele tirou ele e colocou ele como diretor dos vendedores, né? Coordenar os vendedores e foi um caos. Ou seja, todo o talento e habilidade dele está dentro de ser um vendedor, né? De se relacionar com as pessoas como vendedor. E quando coloca ele para coordenação, que ele tecnicamente é outro mundo, né? Isso acaba, né, não dando o mesmo resultado. Sim. Eu queria mostrar um pouco aqui, Samela, né? O pessoal que deve estar curioso aí para entender como a gente. Isso aqui, claro, né? Eu mandei imprimir o meu mapa aqui no Flipchart, né? A gente sempre trabalha Oi, com. Edmilson, só um Oi. minutinho aí, só um minutinho. A Ana colocou, Samela, eu percebo que usar todos os 4 perfis é importante, porém, nós sempre vamos ficar mais confortáveis em nossas preferências. E aí, quem tá gostando, gente, vai mandando aí coraçõezinhos pra gente ver se vocês estão gostando, né? Vão mandando aí e também colocando as perguntas enquanto o Edmilson vai explicar aí pra gente esse coloridão todo que eu já amei, só de ser colorido. Só por ser colorido, né? Mas essa aqui é a metáfora, né? Inclusive, quando a gente faz o HBDI, vem um dos documentos é esse mapa, né? E o outro é o escrito. Inclusive, vem como um executivo funciona dentro da estrutura do resultado que ele saiu. Quais são as áreas de oportunidade desse executivo, onde ele pode se desenvolver, vem dentro do relatório, né? E também como que esse perfil, de forma geral, funciona dentro da dominância. É um relatório muito instrumental mesmo, né? E traz essa leitura, que é uma metáfora que o Herman criou. Lembra que eu falei que ele tinha essa preocupação de ser didático, de ser simples, de um assunto tão complexo? Então isso aqui é uma metáfora do cérebro, onde eu tenho o azul e o verde, um lado esquerdo, né, do Roger Sperr, falando dos hemisférios, um amarelo e vermelho direito, um azul, um verde e um vermelho é o cognitivo, e um amarelo e um azul que é límbico oh meu Deus, acho que eu estou um pouco nervoso. O vermelho e o verde que é cognitivo, límbico, e aqui cognitivo. Então, ele traz isso aqui dentro dessa graduação, né, como a gente vê aqui, essa graduação que é a minha avaliação, me diz que o Edmilson tem 67% de hemisfério direito, né, com uma predominância em pessoas e criatividade, imaginário, né, e 33% do meu lado esquerdo. Então, se eu fosse um contador, se fosse um advogado, eu certamente não teria o sucesso, né, que eu tive na minha vida como empreendedor, por exemplo, que está aqui nesse hemisfério, né, direito, amarelo, que quando está junto com o azul, aí ele vira um empreendedor de sucesso, porque ele tem uma análise, ou seja, a cabeça nas estrelas e o pé no chão. Sim. Né, que é o que a gente traz. Então, essa forma aqui, a gente consegue passar, né, para o cliente, para o coach ou para o mentorado, como que essa graduação funciona, mas o que faz sentido mesmo é a devolutiva, isso que é importante, né, porque a ferramenta ela traz uma informação, onde até hoje eu não tive nenhuma situação assim que não tem nada a ver o resultado da ferramenta com o que a pessoa realmente sente que faz, né, que fez sentido para ela, que trouxe realmente para ela uma orientação de como ela funciona. Até hoje não teve nenhuma que disse assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas a devolutiva e essa troca, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, é que traz essa possibilidade de se entender qual é a minha preferência. Poxa, por isso que eu me comuniquei, por isso que eu acho
Sabe quando você não gosta de uma pessoa e não sabe por quê? Sei. Ela é uma Todo mundo já pessoa passou legal, por uma isso. pessoa que tem valores legais, ele não é um cara chato, ele traz bons resultados, ele interage bem na equipe, mas não voa, não sei, não bate, nosso santo não bate. Então, certamente são, principalmente quando temos dominâncias cruzadas, o vocabulário que cada um usa é muito diferente, é muito antagônico, né? Como uma pessoa que fala de pessoas, né? E uma pessoa que fala de dinheiro. Se tu colocar na mesa, por exemplo, qual é o valor do resultado para cada um deles, e eles falarem que depois nós estamos falando de base de crenças, base de valores, que estão sempre dentro desse filtro, né? E eu olho o mundo conforme essa dominância, daí pode ter dado-se um conflito e você nem entendeu porque o vocabulário dele é muito mais voltado para o dinheiro do que para as pessoas, ou um vocabulário muito mais voltado para as pessoas do que o resultado financeiro. Eu estou Sim, falando empresarialmente falando. Ou sim. mesmo dentro de uma relação marido e mulher. É isso que eu Né? ia perguntar. Essas dominâncias diferentes, né, podem causar conflito, né, nas relações, Muito. tanto, Não né, é nas profissionais como nas pessoais. sim, porque, Samara, né, aonde que a gente busca, né, através mesmo da terapia, através dos cursos, através né, do trabalho do coach, né, profissionalmente, como metodologia, né, o profissional né, tem que entender isso, né, coach não é uma profissão, é uma metodologia. Sim, E dentro desse processo a gente busca se aperfeiçoar, porque às vezes a falta de consciência dessa estrutura minha de pensamento, de vocabulário, eu começo a conflitar com pessoas que estão muito próximas de mim, eu amo elas, mas ela tem um vocabulário, uma estrutura de pensamento contrária à minha. E isso começa a gerar conflito, porque não se tem essa consciência de por que eu estou pensando isso, embora o objetivo seja comum. sim. Seja uma relação saudável, que seja alegria para os dois, felicidade para os dois, realização para os dois, sucesso para os dois, mas a comunicação não flui, né? E pode chegar até pontos extremos, né? Hoje eu e a Ana a gente conversa de, né, como é que a gente está junto, porque ela é totalmente ao contrário de mim, fortemente, né? Não é assim que ela é muito forte lá, mas também tem o lado direito. Nós Uhum. pegar, né, nós ficamos totalmente antagônicos. Então hoje a gente consegue, né, dentro da nossa relação com esse conhecimento, trazer muito mais, né, autoconhecimento, perceber aonde que a gente precisa realmente corrigir o rumo de forma, principalmente na comunicação. É, que aí vamos supor, isso é uma ferramenta que nem todo mundo teve, né, o acesso, está tendo agora o conhecimento, então tem ali o conflito e não sabe por quê. Às vezes os dois querem a mesma coisa, mas a forma de falar são diferentes, né? Então, vamos supor, por Edmilson você falar, nossa, tem isso aqui, é muito legal, vai um monte de gente ali, uhul, vamos lá, né? Agora para Ana talvez, mas ó, vai ser em tal lugar, vai ser em tal horário, nós vamos por isso, ser mais específico, né? Mais ou menos por esse lado. E é tudo para o mesmo objetivo, né? Mas a forma de falar, e a partir do momento que você me corrija se eu estiver errado, mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, te traz uma forma de como que eu posso falar com esse outro, para a gente atingir o mesmo objetivo, né? E a forma também, eu acho que de aceitar, né, o que o outro pensa diferente, né? Tem essa forma de pensar, de tomada de decisão diferente. Então eu sei que se eu for sentar e querer, vamos supor, eu, né, da área de RH, quero conversar com uma pessoa da área financeira que tem um pensamento diferente do meu, eu tenho que chegar com dados e fatos. Não só, gente, porque aquela pessoa é maravilhosa. Olha, ela tem uma família, ai, não sei o que. Isso aí não adianta, né? Porque Exatamente. o meu lado é
sentimental, emocional, pessoas, intuição. Ah, por que que você quer, né, contratar tanto essa pessoa? E aí a outra área, mas olha, não dá para contratar mais gente. Então, chegar com dados e fatos, talvez trazendo o quanto que vai agregar financeiramente contratar essa pessoa, né? Então, é bem interessante saber, não só profissional, mas como na vida pessoal, né? Às vezes dentro de uma família pode ter os 4 perfis. Então, como que eu falo com a minha mãe, como eu falo com meu pai, como eu falo com a minha irmã, né? É diferente às vezes. Sim, e tem pessoas que a gente fala tem 4 dominâncias. Eu tenho 2 dominâncias. O meu código é 2211, né? Que esse relatório ele gera o código. Ou seja, eu tenho dois usos, né? Que eu tenho dominância, uso e rechaço. Né, que não vamos entrar muito tecnicamente aqui, vamos mais na praticidade da coisa, mas eu tenho 2 dominâncias. Né? Então, as duas são do lado direito. Eu tenho os 2 lados que eu uso, eu não tenho um rechaço, ou seja, eu uso eles. E existe pessoas que têm 4 no código número 1, ou seja, ele usa os 4. Daí você faz isso, é bom que tem. E só até 3% de toda a comunidade, que desses anos todos que o Instituto Hermann faz os testes, é que tem código com 4 dominâncias. Uhum. Então você fala, então esse é o cara. Não quer dizer, certo? Às vezes eu já atendi pessoas que têm esse código com 4 dominância e colocou competência nos 4 e conduziu muito bem a vida profissional dele. Eu já conheci pessoas que praticamente não saem do lugar respondendo as perguntas dos 4. Uhum. Entende? Não colocou competência nisso. Então, eu queria deixar muito claro que não existe um rótulo. Inclusive, a dominância cerebral, aqui no Brasil, ela foi colocada de forma pejorativa, colocando os bichinhos aí, né? O pessoal que fez algumas certificações de alguns institutos até bem sérios não estão colocando isso com a verdade que isso traz e a força que isso traz, colocando bichinhos e tal, e o brasileiro já ele é o cara muito mais hemisfério direito, o brasileiro com certeza, então de um bichinho ele já inventa outro, não, tu já é outro bichinho, tu não parece Bem esse bichinho. criativo, né? Nós somos. E o que identifica, que ele traz na metáfora, são as cores e as letras, mas esquece tudo isso. Certo? Vamos falar da dominância cerebral. O que, que realmente o hemisfério direito e esquerdo, cognitivo e límbico. Pronto. E vamos tratar isso como ciência, vamos tratar e usufruir disso de uma forma muito realmente eficiente, que é o legado que o Hermann deixou para a humanidade. Sim. Então, é muito importante entender que não existe o melhor código, a melhor dominância. Existe a minha dominância, eu entender ela, entender como que eu estou me comunicando com o mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando dos 4 seres, e se alguém não está entendendo, eu tenho o papel de me comunicar na linguagem dele, como líder, principalmente. Sim. Porque daí nós vamos falar de empatia. Olha só, essa ferramenta para empatia, Sandra. E empatia não é se colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou ser hemisfério esquerdo. Uhum. Eu nunca vou me colocar no lugar do cara que gosta de método e gosta de processo. O que eu tenho que ser empático, né, que empatia é respeitar e entender a emoção do outro. Sim. Então, quando eu sei que o outro ele está com nível de ansiedade porque tu não deu e não entregou para ele dados e fatos, eu consigo sim entender a ansiedade dele e levar na minha comunicação não só a estratégia, mas levar para ele o como, pelo menos as primeiras perguntas do como, levar respondida para ele, para que deixe ele de forma tranquila e a gente construa uma comunicação para converger para o projeto. Sim. Então, a gente pode falar de empatia dentro disso também, a facilidade que ela traz. Sim. E uma dúvida, né? Eu sabendo ali qual que é o meu perfil de dominância e de pensamento, eu também posso olhar aonde eu preciso trabalhar esse outro lado. Exemplo,
eu preciso ser uma pessoa para o meu trabalho, né? Exemplo, eu que sou empreendedora, então eu sou tudo, né, dentro da minha empresa. Então, já que eu não tenho essa questão do hemisfério esquerdo tão forte, né, na questão de ali dados e fatos, eu sabendo disso, eu posso me desenvolver. É ali que eu sei que eu preciso tomar mais cuidado, né, ter mais atenção, e não significa de não ser o meu dominante que eu não possa fazer, como você disse em Sim. casa, né? Você ajuda nas contas, por mais que você vai demorar às vezes o dia inteiro, você prefere fazer para te ajudar nesse desenvolvimento, correto? Sim, inclusive é o que a Ana, né, ela comentou ali, né, ali nos comentários, que para ti nunca vai ser confortável. Uhum, Isso não quer dizer que tem que ser um sacrifício. sim, Ou seja, eu não preciso ser. O quanto que eu tenho que melhorar na graduação, naquele ser que eu não, né, não tenho uma preferência, ou seja, se eu colocar, se eu botar muitos anos da minha vida para colocar a competência ali, eu vou ter um sacrifício, daí eu parto para sacrifício. sim. Então, não vai ser confortável, mas eu posso fazer. Uhum, Certo? Eu posso fazer porque isso não vai me trazer, numa medida que isso não traga para mim. Por exemplo, crianças que, pô, a gente vê muito essa questão da medicina, né? Pai querendo que o filho vire médico aí, de qualquer sim, jeito, sim. certo? Estou dando só um exemplo, fora as outras questões que a família já tem. Imagina essa criança, esse adolescente não tem nenhuma dominância para ser um médico e ele acaba sendo. Eu conheci pessoas que, só que não era na medicina, na área de direito, fez o curso de direito, certo? Uhum. Foi em depressão depois do curso, profunda. E qual era o resultado daqui? Era praticamente um Mahatma Gandhi, era um ser mesmo que vinha aqui forte, fora Uhum. da curva, e um uso muito próximo do rechaço dos outros três. É uma pessoa muito ligada com as pessoas. Essa pessoa tinha que fazer assistência social, tinha que fazer psicologia, tinha que fazer a área de humanas. Isso E fez, seria aquela fez questão de direito, puxar que o é totalmente. elástico, né? Você Exatamente. falou. Mas puxando o elástico para o lado totalmente oposto dela, né? Puxando. Exatamente. Olha o esforço dessa pessoa, certo? E inclusive não exerceu, né? Foi para o lado do empreendedorismo, hoje não exerceu o direito e fez a Então, formação. mas tem muitos, né, Edmilson? Vamos lá que a gente tem 11 minutos só. Isso. Mas tem muitos que continuam, né, até para agradar a família, enfim, continuam naquela área, né? Exerce, às vezes não é bom profissionalmente, porque não faz sentido para ela, né? E leva a vida naquela área, né? Então, essa ferramenta sua, acho que seria muito interessante a pessoa ter acesso até antes de fazer a escolha da área que vai trabalhar, né? Para entender, pô, tô em dúvida aqui entre essa e aquela, né? Ou minha família tá querendo que eu faça essa, mas eu tenho realmente isso realmente faz sentido para mim, né? Sim. Então, esse trabalho a gente faz, né, com o HBD, a gente faz acima de 18 anos já, né? Uhum. Embora ainda está construindo a estrutura de pensamento dele ainda com 18 anos. Mas Tá. a parte hereditária e essa construção da adolescência já dá um sinal muito claro, né, de onde que ele vai estar, mais para a área de humanas, mais para a área de exatas, entendeu? Ou você um engenheiro, ou eu vou ser um professor, ou eu vou ser, né, um psicólogo, ou eu vou ser área de contábeis, ou eu vou ser um programador. Olha só, tem um monte de coisa aí que tu consegue colocar dentro da ferramenta. Inclusive, o Instituto Hermann tem ilustrações que a gente traz, né, para dentro da Devolutiva. Sim. Sim. Então, não sei se tem alguma pergunta aí do pessoal, como é que tá? Nós já estamos aí finalizando, né? Ainda não. A Ana colocou que a caneca, sua caneca já diz o seu perfil. Não, ela Ainda de tem. óculos, ó, pra parecer com você. Eu ganhei do meu sobrinho, carinhosamente, ele me entregou, eu amei demais, né? Então eu uso ela, virou uma âncora para mim, né? E
pouco mais despojada, né? E eu procuro me vestir um pouquinho mais clássico para eu me comunicar com o lado esquerdo, mas eu não deixo de trazer uma informação para o lado direito. Isso é técnica. Então, quando nós estamos fazendo a nossa live, alguém do lado esquerdo bate o olho na live, entrou aí por entrar e me olhou de uma forma um pouco mais clássica, ele vai chamar a atenção dele. Olha que louco Sim. isso. Sim. Né? E para as pessoas do lado direito, enquanto eu puxo a caneca, né? É técnica. Vai falar, nossa, que interessante! É porque eu tenho que ser eficiente na minha comunicação, entendeu, São? E Sim. é a minha obrigação como comunicador de quem está emitindo a informação. Então é muito interessante. Agora, imagina isso dentro hoje de uma home office, né? É uma curiosidade muito grande. Como que o líder hoje, né, tratar disso e cada um dentro da sua casa? E cada um vai se comportar de um jeito diferente. Por exemplo, Sim. pega um lado direito, muito ligado com as pessoas, esse cara está pirando. Entendeu? Ele deve ir para a rua e gritar, por favor, alguém me escuta, conversa comigo de longe, entendeu? Ele está no nível de dele, né? É muito maior, por exemplo, do que uma pessoa desse lado esquerdo inferior, que é uma pessoa muito mais processual, que não tem... Eu estou falando de forma isolada, certo? Que Sim. para ele, ficar 8 horas por dia dentro do home office, sem ninguém aparecer para ele, e ele ganhou o dia dele produzindo muito, ele sai feliz. Né? São comportamentos totalmente diferentes de como que o líder tem que entender isso. Por isso que dentro da Brasil Mentoria nós colocamos muitas dicas de como que o líder executa e vai, né, fazer a gerência, a gestão da sua equipe em home office. É um desafio muito grande. Sim. Vamos lá, que o pessoal tá aí curioso. Depois essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, né? Todas as lives estão lá, vocês acessam pelo meu site, que é samelafortunato.com.br. E aí, tem que ter essa pergunta lá, né? Porque as pessoas vão ficar interessadas para fazer isso também. Quem quiser conhecer o perfil, qual que é o perfil dela de pensamento dominante, como que faz, Edmilson, isso aí? Como que eu faço para saber qual que é... Nossa, super interessante essa live, mas eu quero saber, agora eu quero saber qual que é o meu perfil de dominância aí, né? Para me ajudar tanto na minha vida profissional, como também na minha vida pessoal. Como que as pessoas fazem aí? Bom, as pessoas que escutaram e, né, as que entraram ficaram aí até o final, pelo que eu estou vendo, né? Legal isso. E já começaram a se entender dentro disso. Só na forma como eu falei aqui, conforme a gente conduziu. Elas já começaram a ter alguma pista de como que é essa dominância. Então isso já é um caminho. Eu quero investir e entender realmente, né? Porque aqui tem essa pontilhada, como que eu estou adaptado, né? E às vezes esse adaptado pode estar muito fora da essência, que é o que tu já falou ainda há pouco, e isso pode gerar problemas de estresse. Sim. Então entra lá no Instagram da Brasil Mentoria, né? Entra lá e chama a gente manda proposta, explica como é, que daí precisa mandar isso para o Instituto, né, do Instituto Hermes, daí manda um código, vai entrar na plataforma com esse código e vai gerar os relatórios, daí a gente faz a devolutiva mais ou menos de 1 hora e meia, né, vai depender também da demanda da pessoa, né, da curiosidade dela. Mas eu já fiz devolutiva de 2 horas, né, eu sempre já reservo 2 horas, porque dependendo da pessoa e das suas curiosidades, a gente acaba indo mais. Eu acho que eu não gosto de deixar a pessoa sair sem atender todas as perguntas dela. Tá, mas qualquer pessoa pode fazer, independente de estar numa empresa ou não, eu chegar e falar assim, ó, Edmilson, eu quero fazer. Né? Porque tem lugares que, você e mais 100 pessoas para poder fazer, né? Alguma análise Não, assim. pessoal, com 18 anos acima, homem, mulher, pode fazer estando trabalhando ou não, certo? Você que vai ter a sua necessidade dentro da busca dessa informação, né? E aonde que ela vai atender na vida pessoal, profissional, claro que envolve tudo isso.
Você é o único ser envolvido nesses vários cenários. E entender isso é que é a grande maravilha, porque tu consegue se colocar em cada situação, né? Vamos falar da roda da vida, né? Por que que eu estou muito satisfeito numa área e outra não estou tão satisfeito? Por que que eu estou muito bem em relacionamentos e não estou tão bem na área financeira, né? O que é que me traz que eu não tenho tanta disciplina para trazer os processos e construir os projetos? Não, tem gente aí, tá? O Samuel, a Dani, o pessoal que a gente já, né, já fez um trabalho, estão aí com a gente, que um abraço, né, agradecer a presença deles e que fizeram esse trabalho e também já usufruíram desses resultados. Sim. E eu fiz, gente, achei assim maravilhoso, né? Eu já faço vários. Eu trabalho com autoconhecimento, então já tem bastante coisa aí que eu já faço. E aí, quando o Edmilson fez e me trouxe os resultados, eu falei, nossa, que incrível! Ele só me explicando, eu, nossa, já. Daí ele, já dá pra perceber seu perfil, né? Foi bem legal, bem interessante. E essas coisas sempre ajudam, né? Porque aí você vê aonde eu posso, né, melhorar, ou que, nossa, isso aqui eu tenho de bom, eu tenho que usar mais, né? Então, acho que é sempre esse olhar, né? Isso aqui eu já tenho de bom. Normalmente as pessoas ficam muito focadas no que tem que melhorar, mas do que eu tenho de bom? Como que eu posso usar isso para ajudar mais ainda, né? Sim, inclusive, né, na tua área, né, principalmente o coach de carreira e da Ingrid, né, daqui de Criciúma, tua prima. Coincidentemente, acabamos, né, vim para Criciúma e a Sam, ela tinha os parentes aqui, eu não sabia, né, a gente acabou nessa, se entendendo, se conhecendo aqui com a Ingrid, que então, essa área profissional, né, ele ajuda muito nesses quesitos. É onde que eu coloco competência, né, com mais facilidade. É onde eu preciso colocar alguma competência para me trazer um resultado e uma performance mais eficiente. Né? Mas que isso também eu não tem que esticar o elástico, eu não tenho que atravessar a ponte e viver lá do outro lado, mas sim viver aqui, vou lá, atravesso a ponte, vou lá do outro lado, uso as técnicas, as competências e volto para cá e ser feliz. É mais ou menos isso. Então tá bom, vamos ter que encerrar, porque se dá para fazer 1 hora. E se deixar, eu e o Edmilson vamos, 3 horas falando. E a gente fica aqui à disposição das pessoas, né? Quem quiser chamar no Instagram da Brasil Mentoria, né? Fique à vontade. E a gente, fiquei com dúvida ainda, manda pra gente a sua dúvida, a gente responde com um prazer muito grande. Tá. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui na nossa live, que assistiu, que estão aí elogiando, que gostaram do conteúdo. E podem procurar aí o Edmilson, a Ana, pelo Brasil Mentoria. E a live depois vou deixar salva. Então pode procurar também lá no meu site, samela.fortunato, é aqui do Instagram. E o Samela Fortunato é o meu site. Então vai estar lá, depois também te passo, Edmilson, para você ter aí todo a nossa live, né? Que a pessoa quer ver e voltar, tal parte. Então ter salvo é bem importante. Ok, então, né? Um beijo no coração. Um beijo, obrigada pela sua participação. E todas as pessoas que estão assistindo aí, né? E vamos aí marcar uma próxima com outros temas dentro do HBDI, como, por exemplo, a questão da liderança. É bem interessante. Legal. Então, já vamos deixar marcado aí essa próxima, hein? Tem gente falando que gostou e para marcar mais. Então, já foi pedido aqui. Vamos ter que marcar. Vamos sim falar sobre vendas com HBDI. É show de bola. O pessoal que é da área de vendas, a Dani que está aí, é uma ferramenta incrível.